nome dele. Não sei como foi a semana, o dia de cada um aqui, mas o que eu sei é que o Senhor estava do nosso lado, nos ajudando, nos guardando e nos abençoando. E Deus está conosco nos momentos difíceis, nos momentos bons, em todo momento, irmãos. Quando nós clamamos a Ele, Ele se faz presente na nossa vida. Louvado seja Deus. Eu quero estar compartilhando uma palavra aqui com os irmãos, que se encontra no segundo livro das Crônicas dos Reis, capítulo de número 7, glórias a Deus, do versículo 11 em diante. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Glória a Deus, assim diz a palavra do Senhor. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. E tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esse templo para que nele seja o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quantos podem glorificar o Senhor por esta palavra esta noite? Glória a Deus, aleluias. Irmãos, essa palavra está falando de um homem que também foi escolhido por Deus, chamado por Deus, o rei Salomão. O homem que foi filho do rei Davi, um rei que foi adorador, um rei que venceu todas as suas batalhas, um rei que Deus levantou nessa terra, ainda jovem. Deus separou, tirou do meio das malhadas e trouxe ali para enfrentar gigantes, trouxe ali para vencer batalhas e levantou para conduzir o seu povo, o povo de Israel. E assumindo a descendência de Davi, assumindo o reino de Israel, após a velhice de Davi, Deus levanta Salomão, seu filho. O homem escolhido pelo Senhor para construir um templo, o templo para que o povo de Deus pudesse adorá-lo, pudesse oferecer sacrifícios ao Senhor, o templo onde o Senhor iria se manifestar para falar com o seu povo. Glória a Deus. Davi tinha colocado isso no seu coração: vou construir um templo para o meu Deus. Mas Deus não permitiu, porque Davi era um homem de guerra, derramou muito sangue. Mas Deus falou com Davi: olha, Davi, suas mãos derramaram muito sangue, porque você é um homem de guerra, mas o teu filho, Salomão, esse sim, construirá o templo para a adoração do meu nome. Louvado seja Deus. E como a palavra do Senhor é fiel, igreja, como tudo que Deus fala, Ele cumpre, assim aconteceu. Davi morreu, Salomão assumiu o trono e começou a governar Israel. E Salomão, ainda jovem, irmãos, diante de toda aquela responsabilidade de estar, que tinha para conduzir aquele povo, ele não pediu riqueza, ele não pediu qualquer outra coisa, mas ele pediu sabedoria para o seu Deus. Deus, me dá sabedoria para estar conduzindo o seu povo. Glorificado seja o nome do Senhor.
Salomão foi sábio. E é como Salomão pediu, o Senhor concedeu a ele sabedoria. Mais do que a todos os homens da terra, Salomão foi o homem mais sábio da terra. E Deus não deu somente a ele sabedoria, mas também deu riquezas e tudo aquilo que o seu coração desejou. Aleluia. E Salomão assumiu o trono, e dali um tempo começou a construir a casa do Senhor. Davi já tinha preparado tudo. Davi já tinha feito a planta, já tinha arrumado recursos, deixado prata, ouro, bronze, ferro, tudo que a casa do Senhor, madeira, tudo que a casa do Senhor precisaria. Davi já tinha preparado. Irmãos, o coração de um homem, de uma mulher que é adorador, já tem tudo preparado para o Senhor. Antes mesmo de acontecer, nós já preparamos, louvado seja Deus. Antes de nós irmos ao culto, o nosso coração já está alegre, com um louvor, com uma adoração, com algo para nós oferecermos para o Senhor, aleluia. Davi morreu, mas ele deixou ali a sua oferta para a construção da casa do Senhor. E Salomão começou a edificar. Começou a edificar com o que tinha de melhor, irmãos. Com a melhor madeira, com o melhor ouro, com a melhor prata, com o melhor bronze. E os anos se passaram, a casa do Senhor foi concluída. E aqui nesse texto que nós lemos, a casa do Senhor já estava pronta. Já tinham dedicado ao Senhor. Salomão chamou os sacerdotes, levitas, convidou a todo o povo para estar sacrificando ao Deus de Israel. Quando nós olhamos aqui no capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o povo estava todo Israel na casa do Senhor e começaram ali a clamar ao Senhor. Salomão fez uma oração ao Senhor, aleluias, dedicou o tempo. A palavra fala que o fogo do Senhor desceu naquele lugar e consumiu o holocausto, aleluias. Deus recebeu a adoração daquele povo, Deus recebeu o sacrifício daquele povo, aleluias, e Deus habitou naquele lugar, meus irmãos. E Salomão orou ao Senhor, Salomão abençoou o povo, aleluias, e Salomão na sua oração ele dizia: Senhor, esta casa que se chama pelo seu nome, Senhor, pode acontecer dos seus filhos pecarem, mas se eles pecarem, Senhor, do alto céu, Senhor, ouve essa oração. Se eles se arrependerem, se eles invocarem o teu nome, o Senhor venha perdoar. Se o estrangeiro que chegar até esta casa, Senhor, também reconhecer o Senhor e orar ao Senhor, que o Senhor também venha abençoar. Se os teus filhos, Senhor, pecarem contra ti, vier o inimigo e os levarem cativos também, Senhor, da onde eles estiverem, se eles voltar o seu rosto para a casa do Senhor e te buscar, e se humilhar, e se arrepender do seu pecado, Senhor, o Senhor perdoa, aleluias. Irmãos, nessa oração eu creio que Salomão já estava prevendo tudo aquilo que iria acontecer um dia com o povo, aleluias. Nesse momento aqui era um momento de festa, era um momento de adoração. Imagina aquele templo, irmãos, maravilhoso, com toda aquela riqueza, e agora aquele povo vendo Deus se manifestar no meio deles naquele templo, aleluia. Era dia de alegria, louvado seja o nome do Senhor. E Salomão ali orando, abençoando o povo. Passados os dias da adoração, Salomão despediu o povo, aleluias, cada um foi embora para suas casas, continuou a sua vida, aleluias, e num determinado tempo, aleluias, Deus se lembrou da oração de Salomão. Tem oração, irmão, que nós fazemos hoje, mas não é hoje que é respondida, é dali um tempo.
Aleluias. É dali um tempo. E nesse versículo que eu li, do capítulo 7, versículo 11, aleluias, a palavra está dizendo, né, que Salomão acabou de construir o templo e a sua casa, só que a casa e o templo não foi construído no mesmo tempo. Salomão construiu o templo do Senhor primeiro, depois de um tempo a sua casa ficou pronta. E é nesse tempo que tudo estava pronto, que Deus falou com Salomão, aleluias, dizendo: ouvi a sua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Eu creio que Deus se lembrou da oração de Salomão lá atrás e falou: se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o nosso Deus é misericordioso. Aleluias. Deus está dizendo a Salomão: eu ouvi a tua oração. Aleluias. Em tudo aquilo que você orou, Salomão, eu sou fiel para fazer. E se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, aleluias, se converter dos seus maus caminhos, aleluias, louvado seja Deus, e orar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. O tempo passou, o tempo de Salomão se passou, veio outros reis. E se a gente for olharmos nos livros dos reis, das crônicas, a gente vê que veio os reis bons, reis maus. Reis bons, irmãos, que adoraram o Senhor, que fizeram o que era reto ao Senhor, que levavam o povo a adorar o Senhor, e aquele povo era abençoado. O inimigo vinha e Deus dava vitória, louvado seja Deus. Vinha tempos difíceis e Deus entrava com providência. Como também veio reis maus também, que se esqueceram do Senhor, que levaram o povo a deixar os caminhos do Senhor e adorar a outros deuses. Não foi assim no tempo de Acabe, igreja? Aleluias. Aquele povo deixou. Acabe começou a adorar outros deuses, se casou com uma profetisa de Baal, e o povo ali foi deixando de adorar a Deus. O povo começou a adorar outros deuses. Aleluias. Mas mesmo no meio de tudo isso, igreja, Deus não abandona o seu povo. Sempre tem os fiéis, irmãos. Tem aqueles que deixam, mas sempre Deus tem os seus fiéis ali também, aleluia, que continuam adorando ao Senhor. Pode estar onde esteja, irmãos. Pode o dia ser mau, pode estar tudo vindo ao contrário, mas os que são fiéis continuam adorando ao Senhor. Não importa o rei que se levanta para governar, não importa se dizem que tem que adorar a Baal, a Zerá, ou qualquer outro Deus que seja, aquele que tem Deus no seu coração continua adorando Deus, o seu Deus, o Deus de Israel, o Deus que nos deu a vida, aleluias, o Deus que nos escolheu, aleluias. Deus levantou Eli, os profetas, a qual mostrou ali a Acabe quem era realmente o Deus de Israel. A gente foi ler a Bíblia, teve um desafio ali, sacrificaram ali no Monte Carmelo, os profetas de Baal ali se cortavam, clamavam e nada, e Elias fez uma oração curtinha, menos de 10 segundos, e Deus ouviu e derramou fogo do céu e mostrou que Ele era Deus, aleluia. Igreja, a gente vê na história da Bíblia,
muitas vezes deixando os caminhos do Senhor. A gente vê na Bíblia, esse templo aqui que foi dedicado para Salomão lá na frente, sendo destruído. A cidade santa de Deus, que Deus escolheu, sendo destruída, porque faltou adoração. Porque eles tinham um templo, eles tinham a cidade santa, mas se esqueceram do seu Deus, aleluia. Se esqueceram do seu Deus. Irmãos, não adianta nós termos um templo para adorar. Não adianta nós termos todo o ouro, toda a prata deste mundo, riquezas, não. Se nós não temos o nosso Deus, nós não temos nada, igreja. Aleluias. Mas Salomão, Deus falou aqui com Salomão respondendo a sua oração. Se o povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, como eu disse, igreja, chegou um tempo que tudo isso aqui foi destruído. O povo foi levado cativo, foi tirado da sua terra, foi levado para a Babilônia. E lá longe, esse povo clamou. Sabe, igreja, como Salomão orou: Senhor, se o povo estiver cativo, de onde eles oraram, virado para o seu templo, a tua casa, do alto céu, o Senhor ouve, Senhor, e o Senhor perdoa, aleluia. Muitas vezes dentro da casa do Senhor estão, mas não tem adoração sincera. Mas muitas vezes Deus permite levar o povo lá longe, para que o povo reconheça, aleluia, que ele precisa de Deus. Muitas vezes nós não estamos na casa de Deus e não damos a glória devida. Muitas vezes estamos na casa de Deus, estamos dentro do templo, aleluia, e não damos o respeito que Ele merece. Irmãos, nós não estamos em qualquer lugar, nós estamos na casa do Senhor, aleluia. Nós não estamos em qualquer lugar, nós estamos onde o Senhor manifesta a tua presença. Nós estamos onde os santos se reúnem. Não é para conversar com o outro, não é para colocar a conversa em dia, não. É para adorar o nosso Deus, o Deus que nos deu a vida, igreja. Aleluia. O Deus que nos deu o livramento. O Deus que quando nós estávamos lá no mundo perdido, Ele nos alcançou, aleluia. E nos levantou, nos colocou no lugar de honra. Irmãos, se nós estamos aqui nesse púlpito, se os irmãos que estão aí na nave da igreja, na galeria, nós estamos num lugar de honra. Aleluia. Se estamos aqui é porque somos escolhidos pelo Senhor, porque o Senhor fez uma obra na nossa vida, aleluia. Nós não somos qualquer um, não somos qualquer pessoa, não somos qualquer mulher, qualquer homem, qualquer jovem, não. Nós somos escolhidos do Senhor. E se nós somos escolhidos do Senhor, nós somos escolhidos para adorar o nome dEle, para fazer a diferença nessa terra. Aleluias. Irmãos, hoje a gente vê tanta indiferença, muitas vezes se esquecendo que a casa do Senhor não é qualquer lugar. Aleluias. Vindo para um culto de adoração ao Senhor de qualquer jeito, não, irmãos. Nós temos que vir aqui para oferecer o nosso melhor. Aleluias. Eclesiastes 5. O próprio Salomão, na sua sabedoria, disse: guarda teu pé quando entrares na casa do Senhor. Ou seja, tenha respeito. Entre com reverência, entre com adoração, aleluias. Não venha de qualquer maneira, não, aleluias. Mas venha com seu coração contrito, aleluias. Venha com seu coração desejoso de adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Porque nós não estamos diante de qualquer um, não, irmãos. Nós estamos diante do Todo-Poderoso, aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos,
Essa palavra aqui, Deus está dizendo que Deus tem misericórdia do seu povo, que o povo pode até errar, pode até sair dos seus caminhos, mas no momento que o povo volta o seu olhar para Deus, no momento que o povo coloca o seu coração diante de Deus, ele se humilha. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Primeira coisa, o povo que chama pelo meu nome. Primeira coisa, se humilhar. Muitas vezes nós temos que se humilhar, irmãos. Deixar de lado toda a nossa arrogância. Aleluia. Muitas vezes somos prepotentes, achamos que somos melhores. Muitas vezes achamos que na nossa sabedoria, que na nossa força nós vamos conseguir, irmãos. Irmãos, e quando nós achamos isso, eu vou na minha força, eu vou no meu querer, eu vou na minha sabedoria, irmãos, nós quebramos a cara. Porque nós temos que ir, irmãos, é na força do Senhor, é na vontade dEle. Aleluia, é na palavra dEle. Que nós a cada dia venhamos diminuir, e que o Senhor Jesus venha crescer na nossa vida, aleluia. Porque o Senhor Jesus disse: em mim nada podeis fazer, aleluias. E aqui nessa palavra há um processo. Se o povo se humilhar, orar e me buscar, primeira coisa, nós temos que se humilhar ao pé do Senhor. Senhor, eu não sou nada. Senhor, sem a tua presença eu nada posso fazer, Senhor. Aleluias. Aleluias, glórias, glórias. Orar, colocar o seu coração diante do Senhor e falar com Ele, conversar com o Senhor, aleluia, dialogar com o Senhor, e me buscar. Irmãos, muitas vezes nós buscamos tantas coisas, esquecemos de buscar primeiramente a face do Senhor, aleluias. Colocamos o trabalho em primeiro lugar, colocamos às vezes o nosso cônjuge em primeiro lugar, os nossos filhos em primeiro lugar, irmãos, sendo que a palavra diz que o primeiro lugar é do nosso Deus, o primeiro lugar é do nosso Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Muitas vezes nós invertemos os lugares, irmãos. Amamos tantas outras coisas e deixamos o Senhor em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar. Eu não sei qual o lugar que o Senhor chamou na tua vida essa noite, mas uma coisa eu falo: Ele tem que estar em primeiro plano, em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele em primeiro lugar, o nosso cônjuge em segundo, os filhos em terceiro. Hoje é culto da família, aleluia. Os nossos familiares vêm depois, igreja, aleluia. Depois tem a igreja, tem tantas outras coisas, o trabalho, tudo tem o seu lugar, aleluia. Irmãos, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, todas as outras coisas começam a caminhar, aleluia. Mas por quê, pastor? Porque quando nós temos Deus em primeiro lugar, Ele nos direciona. Nós oramos, irmão, nós buscamos a Ele, Ele fala conosco, aleluia. O Espírito Santo de Deus nos envolve, nos direciona naquilo que temos que fazer. O Senhor não deixa ninguém confundido, não, igreja. Ele não deixa ninguém confundido, aleluia. Mas para que nós não estejamos confundidos, nós temos que ter Ele na nossa vida, buscar a direção dEle. Errei, pastor. Mas siga esse conselho de Salomão. Ore, busque, se humilhe. Aleluia. Se converta dos seus maus caminhos. E o nosso Deus fala: e eu do alto dos céus ouvirei. Aleluias. Glória a Deus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Aleluias. O povo, como estava cativo, irmão, começou a clamar, começou a orar, o povo se arrependeu, e essa palavra se cumpriu. Chegado o tempo, o coração do povo, quando estava, aleluias, na cidade santa, no templo, o coração do povo estava longe de Deus, mas lá na Babilônia, lá no exílio, aleluias, esse coração foi convertido, aleluia, começaram a buscar o seu Deus, aleluias, e o povo ali fez tudo isso, e Deus perdoou, e Deus levou eles de novo à sua terra, aleluias. O que eu quero dizer essa noite? O nosso Deus é rico em misericórdia, igreja. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós servimos um Deus que Ele é fiel na nossa vida, aleluias. E em meio às nossas muitas falhas, em meio aos nossos muitos erros, Salomão nos dá esse conselho: ore, busque, se humilhe na presença do Senhor, converta o seu coração dos seus maus caminhos, porque nós temos um Deus que está nos céus, olhando para toda a terra, e conhece a cada coração que aqui está, e conhece cada coração que está lá no mundo, igreja. Conhece a cada drogado que neste momento está numa biqueira aí, comprando droga, aleluias, talvez se prostituindo por pouca coisa, para sustentar o seu vício. Deus conhece lá também, mas Deus quer usar a minha vida, a sua vida, para estar anunciando um Deus que pode, um Deus que trabalha, um Deus que liberta, aleluias, um Deus, irmãos, que pega lá da sarjeta, e levanta, e transforma, e traz para a presença dEle, aleluia, e faz uma nova vida, aleluias. Deus quer me usar e te usar, para anunciar para essas vidas, que nós temos um Deus que tudo pode, aleluias. Como um dia eu estava no mundo, não sei se mais alguém aqui com certeza estava também, são poucos, irmãos, que nasceram num berço de evangélico, são poucos que desde criança servem ao Senhor. Eu não tive esse privilégio, mas eu tive o privilégio da graça dele me alcançar, como cada um de nós teve, igreja, e que nós aproveitamos essa oportunidade, aleluias, de estar na casa do Senhor, de estar na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz: buscai enquanto se pode achar, invocai o meu nome enquanto estou perto, aleluia. O Senhor fala esta noite. Não olhemos, irmãos, para nada à nossa volta, não. Olhe para o Senhor na sua vida. Ah, Senhor, pastor, você não sabe o que está acontecendo na minha vida, é tanta coisa. Mas uma coisa eu falo: olhe para o que o Senhor já fez na sua vida, olhe para as promessas do Senhor na tua vida, aleluia. Se agarre a isso, igreja, porque o nosso Deus, Ele é fiel, aleluia. Ele tem o melhor para nossas vidas. O agora nós não entendemos, o ontem já passou, e o amanhã pertence a Deus. E se o nosso amanhã pertence a Deus, vamos colocar o nosso amanhã na presença do Senhor, igreja. Vamos colocar diante dEle em oração, em súplica, aleluias. Ah, pastor, eu sou enfermo. Nós olhamos para a Bíblia. Quantos enfermos chegaram à presença do nosso Senhor Jesus e foram curados? Aleluias. Quantos processos de demônios foram libertados? Aleluias. Quantas famílias foram salvas? Aleluias. Por que conosco é diferente? Não, igreja. O nosso Deus que começou a boa obra na nossa vida, Ele é fiel para terminar. Aleluia. Mas para isso nós temos que crer, continuar na nossa caminhada, continuar adorando o nosso Deus, aleluia, sendo fiel a Ele, aleluia, como servos, como povo de Deus. Se for preciso se humilhar, humilha. Se humilha na presença do Senhor.
Não é para o homem, não, é para o Senhor, igreja. Entrega os teus caminhos, busca Ele. Aleluia. Entrega o teu coração na presença dEle. Louvado seja Deus. Não murmure. Aleluia. Não murmure. Deus quer adoração, não quer murmuração. Aleluia. Em vez de murmurar, adore. Adore ao Senhor. Nós vemos Paulo e Silas naquela prisão. Tinha todo motivo para murmurar. Mas o que eles fizeram? Aleluia. Oravam ao Senhor e adoravam, cantavam louvores. E em meio à sua adoração, Deus tremeu a terra, quebrou as cadeias, abriu a porta daquela prisão e eles foram libertos. Aleluia. Irmãos, nosso Deus é maravilhoso. Talvez a tua provação, irmãos, Deus permite a tua provação para Deus alcançar a outros que estão ao seu redor. Através dessa provação de Paulo e Silas, Deus alcançou a vida e a família do carcereiro ali, aleluia. E aquelas vidas foram salvas, aleluia, foram batizadas para a glória do Senhor. Irmãos, em tudo dai graças. Peça sabedoria para o Senhor, para que Deus conduza a sua vida, a sua família, o seu ministério. Salomão pediu sabedoria e Deus entregou sabedoria. Aleluia. E enquanto Salomão andou na presença do Senhor, ele foi abençoado. O homem mais rico da face dessa terra. Aleluia. Mas a nossa maior riqueza, igreja, é a presença do Senhor. É a presença do Senhor. Aleluia. E esse Deus de misericórdia, de graça, de poder, de glórias, aleluia, está a todo tempo disponível para todo aquele que invoca o seu nome, que busca a sua presença. Aleluia. Eu quero deixar essa palavra para a igreja esta noite. Continue adorando. Não deixe a presença do Senhor para nada. A Bíblia nos ensina, irmãos, que todos aqueles que deixaram a presença do Senhor pagaram um preço. Aleluia, pagaram um preço. Voltaram. Mas tiveram que pagar um preço, irmãos. Aleluia. Um conselho para a igreja: não queiram pagar o preço, irmãos. Não queiram pagar o preço da desobediência, não. Continuem firmes. Aleluia. Deixem os conselhos do diabo de lado, igreja. Aleluia. Deixe ali os conselhos de Satanás de lado e olhe para o Senhor, autor e consumador da sua fé. Sabemos que estamos no mundo, igreja, nos dias de hoje, que é tanta coisa que quer nos tirar da presença do Senhor. E muitas coisas vêm com uma aparência, irmãos, boa, com uma aparência que é certo, com uma aparência que nós podemos, que não tem nada a ver, irmãos, mas é engano do adversário sobre a nossa vida. Aleluia. O inimigo não quer se manifestar hoje como se manifestava antigamente. O inimigo não vem numa forma feia, numa forma que nós reconhecemos que é ele, não. Ele vem disfarçado, ele vem querendo falar da palavra de Deus, mas ele é o que vem pervertendo a palavra do Senhor. Como eu ouvi essa semana, nem tudo que reluz é ouro. Aleluia. Irmãos, temos que buscar a sabedoria do Senhor. Nesse tempo em que vivemos, aonde tem tanta influência do mundo, irmãos, na nossa sociedade, a gente abre a internet, tanta coisa maligna, irmãos, tantos ensinamentos hoje dizendo que é cristão, mas estão ali longe da palavra do Senhor.
Nós a cada dia, irmãos, oremos e buscamos, aleluias, sabedoria para a nossa caminhada, sabedoria, irmãos, para conduzirmos a nossa família, sabedoria no nosso ministério, aleluias, sabedoria em todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continue buscando o Senhor. Continue buscando os caminhos do Senhor, igreja. Não deixe por nada. Aleluias. Mas se porventura pecar, errar, fique com essa palavra. Se converta, volte, ore, se humilhe. Aleluias. Que o nosso Deus, Ele é misericordioso para completar a boa obra da tua vida. Aleluias. Para nos restaurar e para nos colocar de volta no caminho da verdade. Porque Ele é o bom pastor, como foi lido hoje aqui pelo nosso irmão presbítero Emerson. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Aleluias. E o pastor chama, mas as ovelhas ouvem e as ovelhas obedecem. Irmãos, sejamos todos sensíveis à voz do nosso pastor e sigamos a sua voz, sigamos a sua palavra, porque, irmãos, Ele tem pasto verde, Ele tem águas tranquilas e Ele tem lugar de descanso para as nossas almas. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Vamos orar ao Senhor. Peço que a igreja se ponha de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, neste momento por essa palavra, Pai. E a tua palavra tem poder, Senhor. Meu Pai, naquilo que eu não pude expressar, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha falando, venha conduzindo, venha trabalhando em cada coração esta noite. Cada vida, Pai, que adentrou por essas portas. Oh, meu Deus, que a cada dia, Senhor, esteja dentro de nós um coração adorador, um coração sensível à tua voz, Senhor, um coração sedento, Senhor, da tua presença, Pai. Que nós deixemos, Senhor, ó Pai, todo laço, todo embaraço, todo pecado, Senhor, que estão de perto nos rodeia, e olhamos, Senhor, somente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Pai, sabemos que vivemos tempos difíceis, Senhor, onde muitos, Senhor, querem manipular, onde muitos, Senhor, querem, Senhor, ó Pai, perverter os seus ensinamentos, ó Pai, e muitos, Senhor, estão sendo conduzidos, ó Pai, ó Deus querido, Deus amado, por palavras que não é do Senhor, ó meu Pai, e muitos deixando os seus caminhos, acreditando, ó Pai querido, Pai amado, no engodo do adversário, Senhor. Mas esta noite o Senhor, ó Deus, nos ensina a buscar a sua face, Pai. Ó Deus querido, Deus amado, a deixar de lado, ó Deus querido, Deus amado, aquilo que não te agrada, Senhor, e nos colocar no teu caminho, fazendo o teu querer, fazendo a tua vontade. Meu Deus, dá sabedoria para a tua igreja, Senhor, a cada dia, Pai. Ó Deus querido, Deus amado, para, Pai, discernir, Senhor, tudo aquilo que é do Senhor e aquilo que não é também, Senhor, ó Pai. E que a boa semente, ó Pai, ó Deus querido, Deus amado, que é do Senhor, do teu Evangelho, ó Senhor Jesus, venha cair sobre cada coração, e essa semente venha germinar, venha crescer, ó Deus, venha produzir os seus frutos, ó Pai, para a glória do teu santo nome. Nos ajuda, Senhor, nos fortaleça, ó Pai, em nome de Jesus, ó meu Deus querido, Deus amado, e que a cada dia, Pai, possamos reconhecer, ó Pai, a grandeza do teu nome, possamos entrar aqui na tua casa, com o coração agradecido a ti, ó Pai, com o coração, ó Pai querido, Pai amado, ó Senhor da glórias, contrito, ó Deus, respeitando a tua casa, respeitando a tua presença, Pai, ó Deus querido, Deus amado, sabendo, Senhor, que nós não estamos em qualquer lugar, mas estamos na tua casa.
Oh Deus, que estamos na Tua presença, Senhor, que estamos, Senhor, ó Pai querido, Pai amado, juntamente com Teus filhos, juntamente com as Tuas igrejas, com a Tua igreja, Senhor, juntamente com Teus escolhidos, com os Teus príncipes, com as Tuas princesas, ó Pai, oh Deus, adorando e engrandecendo, Senhor, o Teu santo nome, ó Pai. Oh meu Deus, abençoa Teus filhos esta noite, ó Pai, e que esta palavra, Pai, oh Deus querido, Deus amado, seja sobre o coração de cada vida, Pai, e ela venha produzir os seus frutos, os seus benefícios, para a glória do Teu nome, Senhor. Assim eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém. Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Você que pode, dê uma linda salva de palmas.